Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Apostólica A Verdade e Vida. E além das videoaulas, nós disponibilizamos também como material de apoio para os alunos e professores os esboços semanais de cada lição, bem como as reflexões diárias em áudio referente à leitura diária de cada lição. E os irmãos que tiverem interesse em receber esse material, basta nos informar em seu endereço de e-mail que nós estaremos enviando. E vale lembrar também que todos os materiais de apoio disponibilizados, eles não substituem as aulas presenciais que ocorrem todos os domingos às 16 horas na sede da Igreja Apostólica Verdade e Vida. Nós estamos estudando neste segundo trimestre de 2016 o tema Maravilhosa Graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na Carta aos Romanos. E a lição de hoje é a lição de número 2, que tem por título A Necessidade Universal da Salvação em Cristo. Bom, nós vamos ver agora os tópicos que serão abordados no decorrer desta videoaula. Primeiro nós teremos aí uma introdução, com o objetivo de posicionar os tópicos da lição dentro do livro de Romanos, ou seja, dentro da epístola de Paulo aos Romanos. Depois nós falaremos sobre a origem e as consequências do pecado. Aqui nós vamos falar como começou o pecado e quais as consequências que ele trouxe consigo. Depois nós falaremos sobre a situação dos gentios em relação ao pecado. Logo em seguida, a situação dos judeus em relação ao pecado. Depois nós falaremos sobre a necessidade universal da salvação. Então nós vamos falar sobre a universalidade do pecado e que leva à necessidade universal de salvação também. Logo em seguida nós falaremos sobre o processo de salvação propriamente dito, onde nós vamos meditar aí de forma bastante aprofundada em Romanos 6:23, que resume bem esse processo. Depois nós falaremos sobre uma teoria, aí a teoria do uma vez salvo, sempre salvo, onde nós vamos colocar alguns argumentos e passagens bíblicas para refutar esta teoria. E por último, como de costume, aí nós deixaremos uma mensagem para a conclusão. Bom, vamos agora então à introdução. Na lição passada, irmãos, que foi a lição de número 1, nós estudamos aí sobre a introdução ao livro de Paulo, a Epístola de Paulo aos Romanos, onde nós fizemos uma análise panorâmica da carta, uma análise panorâmica da epístola. E essa lição ela foi ministrada com base nos 17 primeiros versículos do capítulo 1. Então nós temos aqui a lição 1, que foi uma lição introdutória, onde ela teve por base o capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 1, versículo 17. E na lição de hoje, que é a lição de número 2, os três principais tópicos aí que vão ser estudados, eles estão divididos da seguinte maneira. Primeiro, a situação dos gentios em relação ao pecado. Aí ele vai estar, nós terminamos no versículo 17 na lição passada, a gente começa agora no versículo 18 do capítulo 1 e vai até o versículo 32. Depois nós falaremos sobre a situação dos judeus também em relação ao pecado, onde nós estudaremos aí o capítulo 2 inteiro, começando do versículo 1 até o final do capítulo e adentrando nos 8 primeiros versículos do capítulo 3. E por último nós estudaremos sobre a universalidade do pecado e também a necessidade universal de salvação, onde nós abordaremos aí do versículo 9 do capítulo 3 até o versículo 20 do mesmo capítulo. E do versículo 21 em diante aí já vai ficar para a próxima lição, que é a lição de número 3. Então, enfim, os três principais tópicos que a gente vai abordar, e aqui, para os irmãos depois lerem com calma nos seus estudos, as passagens bíblicas referentes. Tá? Então, o primeiro tópico vai ser do versículo 18 do primeiro capítulo até o final do capítulo 1. Depois o segundo tópico vai pegar o segundo capítulo inteiro da Epístola de Paulo aos Romanos e mais os 8 primeiros versículos do capítulo 3. E o terceiro e último tópico ele vai do versículo 9 do capítulo 3 até o versículo de número 20. Enfim, com isso os irmãos podem meditar com calma aí nos versículos bíblicos.
Bom, agora nós vamos aí para o segundo tópico, onde nós falaremos sobre a origem do pecado, mas não somente a origem, mas também as suas consequências, tá? Muito bem. Os irmãos sabem, conforme nos descreve aí o livro do Gênesis, Deus ele disse para Adão que ele poderia comer livremente de toda a árvore que tinha lá no jardim do Éden, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem, irmãos, no jardim do Éden, ele gozava da presença gloriosa de Deus, da presença de Deus ali no jardim e também de tudo que tinha no jardim. E a única coisa que Deus queria em troca dessa bênção maravilhosa, da presença dele e do homem poder desfrutar de tudo que ele tinha, a única coisa que Deus pediu em troca foi a obediência incondicional do homem. Tá? Deus falou, colocou como condição ele obedecer, não provando do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que os irmãos sabem que o primeiro casal desobedeceu essa ordem direta de Deus. Desobedeceu essa ordem e comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa desobediência trouxe aí consigo uma série de consequências, tá? E dentre essas consequências aí nós vamos citar algumas, tá? Então, dentre elas nós temos, primeiro, a expulsão do jardim do Éden e também da presença de Deus. Adão e Eva, irmãos, foram expulsos do jardim do Éden e pior do que isso, eles perderam a gloriosa presença de Deus. Tá? Então, como os irmãos sabem, o pecado ele faz com que nós nos afastemos da presença do Senhor. E uma vez que eles desobedeceram a uma ordem direta de Deus, com isso o pecado entrou e, consequentemente, eles foram afastados da presença do Senhor. Uma outra consequência que a gente tem aqui são as chamadas punições físicas. Né? Então, após o pecado, irmãos, o homem ele passou a estar sujeito a enfermidades, a doenças, a dores, a desgaste natural do seu corpo devido à idade, enfim. O seu corpo passou a se tornar assim frágil, né, em relação a essas questões de ordem física. É algo que não acontecia antes da entrada do pecado. Então a entrada do pecado trouxe como consequência também este tipo de punição. Depois nós temos aqui como consequência também a punição da morte física. Tá? O ser humano, irmãos, ele não estava sujeito à morte física, só que com a entrada do pecado a morte ela passou a ser uma realidade na vida do homem. Os irmãos sabem que Deus ele disse para Adão que caso ele comesse daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente ele morreria. Então a morte física passou a ser também uma realidade como consequência do pecado de desobediência cometido pelo primeiro casal. Uma outra consequência aqui, conflito contínuo moral e espiritual. Irmãos, a partir do pecado cometido, passou a existir aí um conflito entre, vamos chamar, a parte superior do homem, que é aquela composta pela alma e pelo espírito, e a sua parte inferior, que é o corpo. Tá? Então a harmonia que existia entre essas três partes, ela deixou de existir. O homem passou a ter que conviver constantemente com uma luta entre a carne e o espírito. Né? Isso aí é bem descrito lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Então, esse conflito ele passou a existir constantemente, o homem passou a ter que lidar com isso, né? Conviver com isso todos os dias, a todo momento. Uma outra consequência, e a pior delas, né, chamada morte espiritual, como nós já vimos aí em outras videoaulas, morte significa separação. E essa é a pior de todas as consequências, né, que é a morte espiritual, que significa separação eterna aí entre o homem e Deus. E lembrando que essa condição ela é irreversível ao homem quando se fala sobre seus próprios esforços. Tá? Então essas consequências vieram por causa do pecado, que é advindo de atitudes do homem, porém a reversão dessa consequência da morte espiritual ela não é possível por esforços do próprio homem. Tá? Uma outra consequência, herança do pecado para todos os descendentes. Então, se não bastasse tudo isso, irmãos,
o pecado ele atinge a todos, porque todos são descendentes de Adão. E, obviamente, se o pecado original ele é uma herança que é passada para todos, as consequências do pecado também passam a ser uma realidade na vida de todos nós. Então, se nós herdamos o pecado, as consequências dele também vêm em conjunto. Enfim, então, essa herança passou para todos, porque todos são descendentes de Adão. Enfim, e outros mais que a gente não vai comentar aqui porque não são objetivo desta videoaula, né? Por exemplo, quando a Bíblia fala sobre as dores do parto que a mulher passaria a ter, a maldição que foi colocada sobre a terra, a necessidade do homem trabalhar e através do seu suor poder se alimentar, enfim. Tem uma série de outras, mas essas que estão relacionadas aí no slide são as que estão aderentes ao tema que a gente está estudando hoje. Tá? Então, basicamente, essas são as principais consequências que a gente vai estar contextualizando aí nos próximos slides. Bom, entendida aí, irmãos, de forma bastante breve e resumida, a origem do pecado e as suas principais consequências, nós vamos falar agora sobre a situação dos gentios ante esse pecado. Tá? E, como nós vimos na introdução, a situação dos gentios em relação ao pecado ela é descrita aí em Romanos, está aqui no slide, capítulo 1, versículos 18 até o 32. Então nós vamos pegar alguns versículos somente desse conjunto para a gente meditar. Então vejamos o que nos diz aí Romanos, capítulo 1, versículo de número 20. Diz assim a palavra do Senhor: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Bom, o versículo, irmãos, ele fala sobre as obras da criação. Obras essas que são reveladas a todos indistintamente, tá? Então, independente se é crente, se é não crente, se é ateu, se é evangélico ou não, se acredita ou não, as obras de Deus, elas estão aí para serem, a criação está aí para ser contemplada por todos. Então elas são reveladas a todos indistintamente, ou seja, nós vemos Deus em toda a criação. Tá? Quando uma planta nasce, cresce, quando uma criança nasce, enfim, sem falar na criação do próprio universo, né? Do céu, da terra, das estrelas, do mar, enfim, de todas as outras coisas. Tudo isso leva qualquer incrédulo a pensar na existência de Deus. E essa revelação de Deus através da criação, irmãos, ela é chamada de revelação geral ou de revelação natural. E essa revelação ela serve de parâmetro para o julgamento de Deus, ou seja, mesmo aqueles que não alcançaram a graça da revelação da palavra de Deus, lembrando que nós estamos falando aqui de gentios, né? Mesmo para essas pessoas, essa revelação serve de parâmetro por quê? Porque eles sabem da existência de Deus através da sua criação. E o conhecimento de Deus deve se converter em reconhecimento. As obras da criação me permitem saber que Deus existe. Aí eu preciso o quê? Reconhecê-lo como Deus, como Criador, como Soberano, enfim, como todos os predicados que são exclusivos de Deus. Então essa é a chamada revelação natural, que é aquela forma que Deus se dá a revelar ao homem através da criação. E continuando a leitura, aqui em Romanos 1, 21, nós temos: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Aqui, irmãos, Paulo está falando sobre a insensibilidade dos gentios em relação às coisas espirituais. Tá? Deus ele se deu a conhecer a eles através das coisas criadas e eles tiveram a oportunidade, por causa disso, de glorificar a Deus. Só que eles não glorificaram, mesmo tendo essa oportunidade, mesmo Deus tendo se revelado aí pela revelação natural, eles não glorificaram ao Senhor. E esse comportamento ele trouxe também uma série de consequências. Tá? A primeira delas nós vemos aí
no versículo 23 do capítulo 1 ainda de Romanos, que diz: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Então, o que isso quer dizer, irmãos? Que a ignorância dos gentios levou eles a algo chamado idolatria. Tá? Então eles elaboraram seu próprio conceito de como Deus deveria ser, ou seja, eles não procuraram saber mais de Deus, mesmo vendo toda a criação. E todas as vezes que eu coloco alguma coisa no lugar que pertence a Deus, que é exclusivo de Deus, eu estou cometendo a chamada idolatria. Nós já estudamos bastante sobre idolatria num outro trimestre. Tá? E uma outra consequência que nós vemos está lá no versículo 24, na parte A, que diz assim: pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração. Então, irmãos, como consequência de suas ações e escolhas, Deus ele permitiu que eles andassem em seus próprios caminhos. Quando a Bíblia diz aqui que Deus entregou às concupiscências, esse termo entregou significa que Deus permitiu. Tá? Deus permitiu que eles andassem em seus próprios caminhos. E, irmãos, quando uma pessoa rejeita a Deus, Deus permite que ela viva da maneira que ela deseja, só que experimentando também as consequências naturais dos pecados que essa pessoa pratica. Deus permite que ela ande da maneira que ela quiser, só que ela vai sofrer as consequências de tudo aquilo que ela fizer. Tá? E essa insensibilidade espiritual e rejeição a Deus, ela levou os gentios a comportamentos que são abomináveis ao Senhor. E esses comportamentos, irmãos, eles são descritos a partir do versículo 26 do capítulo 1. Tá? Então, isso acabou levando eles a comportamentos. E aqui nós temos aí uma relação, vamos dizer assim, desses comportamentos que aparecem a partir do versículo de número 26. Enfim, tem vários deles aqui, a gente não vai falar em detalhes todos eles, tem alguns que são bastante conhecidos dos irmãos. Tá? Mas nós temos aqui o homossexualismo, né, que é o relacionamento íntimo entre pessoas do mesmo sexo. Prostituição, lembrando que prostituição não se refere somente àquela ação da pessoa que tem relações sexuais em troca de dinheiro, né, que é o que normalmente se associa. Prostituição aqui se refere a todo tipo de imoralidade sexual. Tá? Por exemplo, o adultério é uma imoralidade sexual, é uma prostituição. Fornicação é a mesma coisa, o próprio homossexualismo que foi dito. Enfim, lesbianismo, que é o homossexualismo feminino. A parte de zoofilia e bestialidade, enfim. Aí depois nós temos aí outros comportamentos aí abomináveis ao Senhor, malícia, né? Avareza, que é o fato de ter apego extremo aí pelo dinheiro, enfim, maldade, inveja, né? A pessoa que não se conforma do outro ter alguma coisa e acaba querendo ter aquilo para ele, enfim. Aquilo acaba incomodando a pessoa. Homicídio, contenda, engano, malignidade, murmuração, injúria, né? Injúria, que refere-se às pessoas que ofendem outras pessoas, enfim, soberba, presunção, desobediência, infidelidade aqui não diz respeito à questão de homem e mulher, né? Casamento, não é isso. É a pessoa que não consegue manter, cumprir com compromissos assumidos. Isso diz respeito à infidelidade, tá? Enfim, diversos comportamentos aí abomináveis ao Senhor passaram a ser cometidos como consequência dos gentios terem ignorado a Deus. E uma coisa importante aqui, irmãos, muitos desses comportamentos que eles acabam sendo vistos nos dias de hoje como sendo comuns. Né? Por que isso? Né? Algo que é abominável acaba se tornando comum. Isso porque o pecado ele distorceu os valores e os comportamentos na sociedade. Então aquilo que era abominável no passado, hoje as pessoas praticam como se nada fosse. Como se pelo fato de muitos fazerem, significa que deixou de ser pecado. Não. Isso acontece porque o pecado ele distorceu todos os valores, né? Ele corrompeu os valores na sociedade. Enfim, então essa insensibilidade às coisas espirituais levou eles a uma série de comportamentos que são abomináveis a Deus. Tá?
E aqui nós temos aí, irmãos, um resumo aí das atitudes dos gentios em relação a Deus no que se refere a essa questão do pecado. Tá? Então primeiro nós falamos sobre a rejeição, ou seja, eles rejeitaram a Deus mesmo sabendo da sua existência através da revelação natural, ou seja, através da sua revelação na criação, né, na criação de todas as coisas. Falamos também sobre a ignorância deles, que acabou levando eles à idolatria, onde eles elaboraram aí seu próprio conceito de como Deus deveria ser, e sobre o fato da insensibilidade espiritual, que acabou levando eles a cederem a todos os tipos de pecados, a comportamentos aí que são abomináveis ao Senhor, tá? E eles acabaram ficando presos aí a um movimento, vamos dizer assim, descendente. Tá vendo aqui a flecha, a seta ela tá caindo aqui, tá? Um movimento descendente em direção a quem? Em direção ao pecado, ou seja, um movimento aí decadente rumo ao pecado. E, irmãos, quando se está preso neste movimento, né, é impossível a pessoa se libertar por suas próprias forças. Quando ela entra nesse movimento decadente, ela não consegue se libertar sozinha. Somente Jesus Cristo pode libertar essas pessoas. Enfim, aqui basicamente nós temos de forma resumida o que Paulo trata acerca da situação dos gentios no que diz respeito ao pecado e, vamos dizer assim, a necessidade de salvação. Muito bem, vamos ver agora então, da mesma forma que nós vimos em relação aos gentios, vamos ver agora a situação dos judeus, tá, em relação ao pecado. E a situação dos judeus em relação ao pecado, irmãos, como nós vimos aí na introdução, e está aqui no slide também, ela está explanada aí, ela está na Bíblia, no capítulo 2, a partir do primeiro versículo, indo até o versículo 8 do capítulo 3. Então, ou seja, é todo o capítulo 2 e mais os 8 primeiros versículos do capítulo 3. Então nós falamos aí, quando a gente estava tratando sobre os gentios, nós falamos sobre a chamada revelação natural, que é aquela referente a Deus se revelar ao ser humano através da criação. Agora, no caso dos judeus, irmãos, além da revelação natural, eles também receberam a graça da chamada revelação especial. Que revelação que é essa? É aquela que diz respeito a Deus ter se revelado a eles, só que através da sua lei. Tá? Então, além da revelação natural, eles têm também a revelação especial, onde Deus se revelou a eles através da lei que foi entregue por Moisés ali. Deus entregou a Moisés no Monte Sinai. E o que aconteceu? Os judeus, eles se tornaram orgulhosos pelo fato deles terem a lei, pelo fato deles serem aí o povo escolhido, tá? Eles conheciam a lei, só que essa lei não estava no coração deles. Então isso acabou levando eles a um moralismo, vamos dizer assim, os especialistas chamam de moralismo farisaico, né? Ou seja, o moralismo dos fariseus. Então não adiantava, irmãos, eles conhecerem a lei, mas não viverem essa lei. Isso tornava eles tão culpados quanto os gentios em relação ao pecado. E cabe comentar aqui também que muitos cristãos, infelizmente, eles agem da mesma forma. Eles estão na igreja e eles conhecem a palavra e pensam que esse conhecimento ele é suficiente. Basta eles conhecerem a palavra que está tudo certo. E eles acabam muitas vezes usando a palavra como base para criticar outras pessoas, para criticar comportamentos, enfim. Eles conhecem a palavra, mas eles não vivem a palavra. Então nós temos que conhecer sim a palavra, mas nós temos que viver esta palavra. Isto é algo que nós temos que perseguir aí o tempo todo. Viver a palavra através, obviamente, da ajuda do Espírito Santo em nossas vidas. Bom, nós vamos ver agora então algumas características aí dos judeus, tá, em relação ao pecado. Assim como nós vimos dos gentios, nós vamos ver dos judeus também. Então a primeira coisa ali, conforme Romanos capítulo 2, versículo 1, os judeus eles eram, nós concluímos nessa leitura que eles eram hipócritas. Por quê? Porque eles condenavam os gentios, mas eles praticavam pecados semelhantes a eles.
Ou seja, eles praticavam aquilo que eles consideravam errado no comportamento dos gentios. Então eles pregavam uma coisa, eles condenavam os gentios em termos de comportamento, mas eles mesmo cometiam esses mesmos pecados. Então eles pregavam uma coisa, mas eles viviam outra completamente diferente. E isso é o que caracteriza a chamada hipocrisia. Tá? Segunda característica aqui, se achavam melhores devido à lei. Isso é uma conclusão lendo lá Romanos capítulo 2, versículo 3. Por quê? Porque eles achavam que por eles serem guardiões aí da Torá, eles estariam, vamos dizer assim, isentos de qualquer tipo de julgamento. Tá? Então eles se achavam superiores pelo fato de serem o povo escolhido e pelo fato de terem a lei. A gente vai ver um pouco mais à frente que a coisa não é bem assim. Né? Outro ponto, conforme interpretando aí Romanos 2,4, eles abusavam da vontade de Deus. Tá? Então nesse versículo, Paulo ele faz uma severa advertência dizendo que os judeus eles desprezavam a paciência de Deus. Uma outra característica, possuíam um coração impenitente, está lá em Romanos 2,6. Isso significa, irmãos, que eles tinham um coração duro, eles tinham um coração teimoso, eles tinham um coração que não demonstrava arrependimento pelos erros deles, arrependimento pelos pecados que eles estavam cometendo, ou seja, eles tinham um coração duro, um coração teimoso. Outra coisa, ignoravam a lei da retribuição, Romanos 2, capítulo 2, versículos 6 a 10. Eles ignoravam o fato de que eles receberiam conforme suas obras, pode-se assim dizer. Entendendo assim que o que eles faziam não ia ter consequência para suas vidas. É como se eles desprezassem, aqui pegando um paralelo no Novo Testamento, aí eles desprezavam a lei da semeadura. Tá? Então, ou seja, eles entendiam que aquilo que eles faziam não teria nenhum tipo de reflexo, nenhum tipo de consequência para cada um deles. Uma outra coisa, conforme Romanos 2,11, eles eram exclusivistas. O que é isso? Eles entendiam que Deus era exclusivo deles. Eles entendiam que Deus era como se fosse propriedade particular deles. Então, por eles serem aí o povo escolhido por Deus, eles entendiam que Deus ele não era capaz, ele não deveria abençoar outros povos. Como se Deus existisse somente para eles, para protegê-los, para abençoá-los, mas só para eles, de forma exclusiva. Uma outra característica, conforme Romanos 2, de 12 a 14, não conseguiam viver as exigências da lei. Enfim, isso aqui nós já comentamos, né? Eles conheciam a lei, mas eles não viviam a lei. Por que isso acontecia? Porque a palavra de Deus não estava em seus corações. Eles tinham a lei na cabeça, na mente, mas não tinham a lei em seus corações. Tá? Enfim, a lei não deixava os judeus em melhor situação em relação aos gentios. Por quê? Porque ela estava somente na mente deles e não no coração. E eles acreditavam que eles possuíam um privilégio especial por serem escolhidos e com isso eles poderiam escapar do juízo. Os judeus, irmãos, mesmo sendo o povo escolhido, eles também necessitavam da salvação, ou seja, eles não estavam em melhor situação do que os gentios. Então, tanto os gentios quanto os judeus, né, por essa série de motivos expostos aí e comentados em relação ao pecado, ambos estão sob o domínio do pecado e ambos carecem da graça divina no que se refere à salvação. Tá? Então é isso que nós concluímos até aqui. Enfim, irmãos, entendidas aí as características dos judeus e dos gentios em relação ao pecado, nós vamos falar agora sobre a necessidade universal da salvação. Bom, nós vamos agora analisar aí alguns pontos para nós podermos tirar algumas conclusões que vão ser importantes acerca desse tema da necessidade universal da salvação. Então a primeira conclusão que a gente vai tirar é com base na análise do versículo 20 do capítulo 3 de Romanos, que diz assim: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Irmãos,
Paulo está dizendo aqui que nenhuma carne será justificada. Tá? Justificado é um termo legal, é um termo da lei, né? Que é usado aí em julgamento. A palavra justificado significa ser declarado íntegro. Tá? Então, em outras palavras, ninguém vai ser declarado íntegro fazendo o que Deus requer na sua lei. Então isso confirma que a lei ela não foi dada para justificar os pecadores, mas sim para expor os seus pecados. A lei ela tem basicamente, irmãos, dois propósitos. Primeiro, revelar quais são as exigências de Deus para com seu povo. E segundo, revelar o pecado. Tá? A lei ela não pode nos tornar justos, mas isso não significa que ela não seja importante. Ela não pode nos tornar justos, mas ela é importante porque ela nos mostra aquilo que está errado, como o próprio versículo aí está dizendo, né? Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Em outras palavras, a lei ela nos alerta sobre o pecado. E a única maneira, irmãos, das pessoas se tornarem justas diante de Deus é elas serem declaradas justas pelo próprio Deus. Então, novamente, Paulo nos leva à reflexão de que ser um judeu instruído, fiel, seguidor da lei, enfim, não torna uma pessoa justa. Tá? E a lei ela não era algo de que os judeus deveriam ficar se vangloriando como eles estavam fazendo. Muito pelo contrário, a lei ela foi dada para eliminar a ostentação de qualquer pessoa e alertar a todos sobre o pecado e também sobre a constante necessidade da graça de Deus. Era para isso que a lei existia. Então, com isso nós concluímos aqui nossa primeira conclusão, que a lei ela não pode salvar, ela não é capaz de salvar as pessoas. Tá? Eu já vi algumas literaturas que comparam a lei com um espelho e comparam a lei com um prumo também. Tá? O espelho, por quê? Porque o espelho ele mostra, ele reflete aquilo que está errado, mas ele não corrige nada. Você olha para um espelho, você vê alguma coisa que não está bem na sua aparência, mas o espelho ele só vai te mostrar, ele não vai corrigir. Assim também é a lei. E o prumo, ele mostra aquilo que está torto, aquilo que está desnivelado. Ele mostra o que está torto, mas ele também não corrige. Então, é também uma forma aí de mostrar como a lei funciona. Enfim, a lei ela não pode, ela não é capaz de salvar. Um outro ponto, irmãos, para a nossa análise também, para uma outra conclusão. Romanos 3:23, versículo bastante conhecido da igreja, dos irmãos. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Irmãos, o pecado, ele cegou tanto aqueles que receberam a revelação natural, quanto aqueles que receberam a revelação especial. Ou seja, o pecado ele cegou tanto os gentios quanto os judeus. E o versículo diz que eles estão destituídos ou separados da glória de Deus. Ou seja, o homem perdeu a glória de Deus. E a palavra glória aqui neste versículo, irmãos, ela se refere especificamente sobre a presença de Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo que pelo fato de todos terem pecado, todos estão afastados da gloriosa presença de Deus. Aqui novamente nós refletimos no fato de que o pecado nos afasta de Deus. Essa é a pior consequência. Tá? E como diz aqui que todos pecaram, nós concluímos que o pecado ele afetou toda a humanidade. E consequentemente todos estavam condenados às consequências do pecado. Inclusive a pior delas, que como nós vimos anteriormente, é a morte espiritual. Tá? Então, tanto gentios quanto judeus, enquanto os judeus, né, que se orgulhavam por possuir a lei, enfim, tanto os gentios quanto os judeus, eles estão sob o domínio do pecado. Tá? Como a Bíblia nos diz lá em Romanos 3:10, não há um justo sequer. Então nós concluímos aqui que o pecado ele é universal. Universal significa, irmãos, aquilo que se estende a todos. Então o pecado ele é universal. Tá? E essa universalidade do pecado demonstra que todos estão debaixo também da condenação eterna, que é aquela morte espiritual.
Irmãos, sozinhos, nós somos incapazes, né? Sozinho, ninguém é capaz de gozar novamente da presença de Deus através da salvação. Ou seja, ninguém tem a capacidade de salvar a si mesmo através de suas atitudes, através de suas ações. Tanto os judeus quanto os gentios pecaram e ambos carecem da justiça de Deus. Ambos os grupos, judeus e gentios, eles necessitam da salvação, que só pode ser encontrada em Jesus Cristo. Então, com isso, nós concluímos também que, da mesma forma que o pecado é universal, ou seja, o pecado se estendeu a todos, a necessidade de salvação também é. Se todos pecaram, todos estão debaixo da condenação do pecado, então é necessário, a salvação é necessária para todos também. Tá? Então isso é uma conclusão aí que a gente consegue ter. E nós vimos também, irmãos, que o pecado ele trouxe como sua maior consequência a morte ou a separação eterna aí entre o homem e Deus. Tá? Então nós temos aqui o pecado como sendo uma causa e a morte como sendo uma consequência. Então nós podemos concluir, irmãos, que a única forma de não ser condenado à morte é eliminando o poder do pecado sobre a nossa vida. Ou seja, eliminando a causa, eu acabo com a consequência. Em outras palavras, somente é possível livrar-se da morte livrando-se do pecado. É isso que esse slide está mostrando para a gente. Tá? Só que aí vem uma pergunta. Como que eu posso eliminar o poder do pecado sobre minha vida? Essa é a pergunta. Tá bom, entendi que para ser livre da morte eterna, da morte espiritual, basta eu eliminar o poder do pecado, porque aí se eu elimino a causa não tem a consequência. Mas como que eu posso eliminar esse pecado? Como que eu posso eliminar o poder do pecado? Irmãos, somente Jesus pode nos libertar do pecado e, consequentemente, nos livrar da morte. Deus, por seu amor, os irmãos sabem, enviou Jesus ao mundo para morrer por nossos pecados. E Jesus, ele morreu por todos, tá? Como está aí no slide. Né? Sua morte foi pelos judeus e pelos gentios, pois ambos necessitam de salvação. Agora vale comentar aqui que o sacrifício de Jesus foi perfeito. Só que o seu sacrifício só vai ser efetivo sobre a vida daqueles dependendo do posicionamento deles em relação a esse sacrifício. Então nós vamos ver um pouquinho mais à frente maiores detalhes aí sobre essa questão. Então o sacrifício foi perfeito, mas ele só vai ser efetivo na minha vida dependendo do meu posicionamento em relação a esse sacrifício substitutivo que Jesus fez na cruz do Calvário. E nós podemos concluir então, irmãos, com isso, que antes do sacrifício de Jesus, nós tínhamos aí dois povos, tá? Nós tínhamos os judeus e os gentios. E após o sacrifício de Cristo, nós passamos a ter três povos, tá? Os judeus, os gentios e a igreja, ou seja, os salvos em Cristo. A igreja, que ela é composta por todos os salvos em Cristo, tanto judeus quanto gentios. Então, antes do sacrifício de Jesus, antes do sacrifício de Cristo que está aqui, não existia o terceiro povo aqui, são só judeus e gentios. Depois do sacrifício passou a existir também uma terceira categoria de pessoas que é composta pelos salvos em Cristo Jesus, né? Composta aí tanto por judeus quanto por gentios. Muito bem, irmãos. Uma vez que nós entendemos e concluímos aí que a salvação ela é uma necessidade universal, ou seja, uma necessidade de todos, uma vez que todos pecaram, uma vez que o pecado foi transmitido por herança a todos, todos precisam de salvação. Então, entendendo que a salvação é uma necessidade de todos, agora nós vamos detalhar um pouco mais esse processo de salvação.
Tá? Os próximos slides aqui que a gente vai ver, alguns slides, nós já estudamos aí numa lição num outro trimestre que falava especificamente sobre salvação. Só que devido à importância desse tema dentro da lição de hoje, nós vamos tratar aqui novamente, tá? Então nós vamos falar aqui sobre o processo de salvação, tomando por base aí o texto que está em Romanos 6:23, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então vamos lá, irmãos. Aqui nós temos um desenho onde do lado esquerdo aqui, ó, nós temos o homem, do lado direito aqui nós temos Deus. E existe aqui no meio uma separação entre eles. Lembrando que o pecado, ele trouxe aí como consequência a separação, né? O homem teve que sair da presença de Deus, tá? Então é isso que nós estamos vendo aqui, é isso que aparece na figura. E analisando aí o versículo lido, tá? Ele diz assim, ó, porque o salário do pecado, o salário do pecado. Então, primeiro vamos entender aqui o que é salário. Salário, irmãos, é uma remuneração que ela é recebida por algum serviço que é prestado. Ou seja, é uma paga, uma recompensa por algo, por um serviço que é realizado. E o versículo ele fala sobre salário, ou seja, sobre recompensa, sobre remuneração pelo pecado. Porque ele está dizendo, ó, salário, está aqui em cima, ó, salário do pecado. Então ele está falando sobre uma recompensa por causa do pecado. Tá? E a Bíblia diz que essa remuneração é para todo mundo. Por quê? Porque como nós já vimos anteriormente, de acordo com Romanos 3:23, todos pecaram. Então se todos pecaram, todos vão receber essa remuneração, todos vão receber esse salário pelo pecado. E essa recompensa, ou esse salário, a Bíblia nos diz, continuando aqui no versículo, ele é a morte. Então essa é a recompensa, essa é a remuneração pelo pecado, ou seja, a morte, a separação em relação a Deus. Tá? E contrastando com isso, Paulo ele fala sobre um presente de Deus, sobre um presente que é gratuito, ou seja, um presente que não se recebe por merecimento ou por se ter feito algo, mas sim de forma gratuita. Tá? E esse presente está aqui, ó, dom gratuito de Deus. Esse presente, esta dádiva, ela se chama vida eterna, tá? Vida eterna, que está aqui do lado direito. Então, diferente da morte, que a morte ela é um salário por se pecar, a vida ela é um dom gratuito de Deus. Ou seja, para receber a morte eu tenho que fazer algo, eu tenho que pecar. Ela é uma consequência do pecado. Agora, a vida eterna não é por aquilo que eu faço, ela não é por merecimento, melhor dizendo. Ela é um dom gratuito de Deus, ela é um presente, ela é uma dádiva. Só que nós não podemos esquecer que esta separação, esse espaço, esse abismo entre o homem e Deus continua existindo. Então, como é que eu posso ter acesso a essa dádiva? Como é que eu posso ter acesso a esse presente de Deus, sendo que com a entrada do pecado no mundo, todos estavam condenados à morte? Ou seja, o homem está aqui do lado da morte e a vida eterna está aqui do lado de Deus. Então, como que o homem pode ter acesso a isso? Para restaurar essa comunhão, irmãos, ou seja, para poder transpor esse abismo, era necessário expiar a culpa, ou seja, era necessário cumprir a pena pelo pecado, que é a morte. Só que o homem, ele não tinha condições de fazer isso, de cumprir essa pena. Então era necessário que alguém intermediasse essa situação, ou seja, era necessário que houvesse um mediador. Então a Bíblia diz aqui, olha só, dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Jesus, ele fez essa mediação através da sua morte substitutiva na cruz do Calvário. Por que morte substitutiva ou morte vicária? Porque era para nós termos morrido e não ele.
Tá? A Bíblia afirma lá em 1 Timóteo 2,5 que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Então, irmãos, é como se fosse criada aqui uma ponte, tá? Uma ponte, como se uma ponte fosse criada, permitindo que esse abismo ele fosse atravessado. Só que para atravessar essa ponte é necessário algo muito importante, tá? É necessário o chamado novo nascimento, como está lá no Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 3, a partir do versículo 5 até o versículo 7. Onde Jesus diz que, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Tá? Então ele fala aí sobre nascer da água e nascer do Espírito. Tá? Nascer da água, irmãos, é ter seus pecados lavados, é ter seus pecados purificados através do arrependimento, lavados pelo sangue de Jesus. Tá? Então isso é nascer da água. E nascer do Espírito é ter a natureza restaurada pelo Senhor Jesus. Tá? Então, quando a Bíblia fala sobre nascer da água do Espírito, é ter seus pecados lavados e purificados pelo sangue de Jesus e ter a sua natureza restaurada. Tá? A partir daí, como diz lá em 2 Coríntios 5,17, nós nos tornamos em novas criaturas. A Bíblia nos diz lá em 2 Coríntios 5,17, né, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E a partir do momento que eu me torno nova criatura, aí eu passo por 3 estágios diferentes. Tá? O primeiro deles é o estágio chamado de justificação, ou isenção de culpa e de condenação. Aqui o pecador ele se arrepende, ele se apresenta arrependido, né, diante de Deus, aceitando a Cristo como Senhor e Salvador. E a partir daí ele é justificado, ou seja, ele é tornado justo. Depois nós temos o segundo estágio, vamos assim dizer, que é o chamado estágio da regeneração. Regenerar, irmãos, significa produzir novamente, tá? Então é a operação aí feita pelo Espírito Santo que nos garante uma mudança de condição. E depois nós temos aí o terceiro estágio, que é a chamada santificação. Os irmãos sabem que ser santo significa ser separado, separado do pecado, separado do mundo no que se refere à sua forma de viver. Então é um ato também do Espírito Santo no interior do crente, mas que acaba refletindo nos seus atos exteriores. Infelizmente é algo que está em falta aí na vida de muitas pessoas, a chamada santificação. Tá? Então aí, superando esses 3 estágios, a gente tem acesso à salvação e, consequentemente, nós passamos a ter novamente acesso ao Pai. Ou seja, nós passamos, como aconteceu aí na animação, nós passamos da morte para a vida eterna. Ou seja, nós temos a salvação. Né, que, como nós vimos nos slides anteriores, é uma necessidade universal, ou seja, é uma necessidade de todos, porque se todos pecaram, e a Bíblia diz todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, então todo mundo pecou, todo mundo estava condenado à morte, consequentemente todo mundo necessita da salvação. Agora, todos serão salvos? Não. Como nós vimos, existe uma série aí de pré-requisitos, e nós vamos ver um pouco mais à frente, a partir de agora, que a pessoa pode conquistar, né, a condição de salvo, mas perder essa condição também. Enfim, irmãos, tendo entendido aí corretamente o processo da salvação, nós vamos agora ao próximo tópico, onde nós vamos tratar aí de uma teoria que defende, né, que a salvação ela não pode ser perdida. Tá? Reparem que está em forma de pergunta aqui no tópico. Uma vez salvo, sempre salvo? Então nós vamos aí apresentar algumas evidências bíblicas que refutam esta teoria. Tá? Então aqui em forma de pergunta. Uma vez salvo, sempre salvo? Então o primeiro ponto aqui para a nossa análise,
Está lá em Mateus capítulo 25, os 12 primeiros versículos, que fala sobre a parábola das 10 virgens. Né? A Bíblia fala aí sobre 10 virgens que eram noivas, né? E essas virgens, elas representam quem? Elas representam os salvos em Cristo Jesus, né? Os que fazem parte da chamada Igreja Universal. E a Bíblia afirma que 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. E as virgens prudentes, elas representam quem? Representam os crentes que estão aguardando a volta de Jesus com vigilância, né, em comunhão com o Espírito Santo. Já as loucas, elas representam os crentes que se descuidam, que vivem de forma negligente, enfim. A Bíblia diz nessa parábola que o noivo veio, que ele voltou, as 5 prudentes foram para as bodas com ele e as 5 loucas não foram para as bodas. Em outras palavras, significa que aqueles que não vigiarem, aqueles que viverem de forma, uma vida assim negligente, eles perderão sua salvação e não vão subir no arrebatamento. Tá? Então é isso que nos diz a parábola das 10 virgens. Depois nós temos aqui a parábola da videira verdadeira, está lá nos 6 primeiros versículos do Evangelho de Jesus, escrito por João, que diz que Jesus Cristo é a videira verdadeira, Deus Pai, Ele é o lavrador, e nós somos os ramos, os galhos ou as varas, dependendo da tradução. Então nós vamos fazer uso aqui de 2 destes 6 versículos para a gente entender o que essa parábola quer dizer. No versículo 2, na parte A, diz assim: toda a vara em mim que não dá fruto, a tira. O que Jesus está dizendo aqui? Está dizendo que toda vara, ou todo ramo, ou todo galho, que nele não dá fruto, tem que ser arrancado. Tá? Tem que ser arrancado. E no versículo 6, Jesus diz assim: se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Tá? Então, vejam que primeiramente Jesus diz que nós, os cristãos, que somos as varas, que estamos nele, né? Por que são os cristãos? Se está em Jesus é porque é cristão. É porque teve acesso à sua salvação. Então nós que estamos nele seremos tirados se não dermos fruto. Que fruto é esse? O fruto do Espírito Santo, que está lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22. São as 9 virtudes do fruto do Espírito. Ele diz que se a gente estiver nele, ou seja, na condição de salvo, e a gente não frutificar, nós passaremos a não estar mais nele, ou seja, nós seremos arrancados dele. E no versículo 6 diz que se nós não estivermos nele, nós seremos lançados fora, ou seja, nós perderemos a nossa salvação. Então aqui nós vemos mais uma prova de que a salvação é uma condição que pode ser perdida. Tá? Uma outra passagem, Mateus 7, versículos 21 a 23, aí passagem muito conhecida também dos irmãos: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aqui, irmãos, nós vemos claramente que tratam-se de crentes, que inclusive faziam muitas coisas em nome do Senhor. Só que por praticarem iniquidade serão excluídos, ou seja, perderão a salvação. Mas como é que você sabe, irmão, que são crentes? Quem é que profetiza no nome de Jesus? Quem é que expulsa demônio? Quem é que faz maravilhas? Não são os cristãos? Não são os crentes? São eles. Só que está dizendo aqui que Jesus vai dizer: apartai-vos de mim que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Então, ou seja, mais uma prova de que a salvação ela pode ser perdida. Uma outra passagem, 2 Pedro 2, versículos 20 e 21, diz assim: porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Irmãos, os que escaparam das corrupções do mundo são os que tiveram sua salvação num primeiro momento. Só que nós vemos que essas pessoas podem ser novamente envolvidas e vencidas pelas corrupções.
e por isso elas perdem a sua salvação. Porque a Bíblia diz aí, ó, seu último estado é pior do que o primeiro. Enfim, nós concluímos através destes versículos que a salvação ela pode ser perdida. Ela é uma necessidade de todos, que a gente viu que a salvação ela é uma necessidade universal, todos precisam dela, ela está disponível para todos, tá? Só que ela pode, todos podem ter acesso, mas também podem perdê-la. Tem aqueles que abrem mão, que nem procuram ter a salvação, não aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Tem aqueles que são salvos, né, que tiveram acesso à salvação, aceitaram Jesus, mas depois perderam a salvação. E tem aqueles que vão se manter na condição de salvos aí até a volta de Jesus ou até Jesus nos recolher. Tá? Então, a teoria do uma vez salvo, sempre salvo não possui respaldo bíblico, pelo que nós vimos até aqui. E por fim, vamos aí à nossa conclusão. Todos necessitam de Cristo para serem salvos. E nossa missão é apresentar Jesus Cristo aos que ainda não o conhecem, para que possam também desfrutar desta maravilhosa graça. Irmãos, como salvos, nós não podemos ficar passivos enquanto o inimigo atua para levar as pessoas à condenação eterna. Tá? Como servos de Jesus Cristo, nós devemos pregar o Evangelho, apresentando Jesus para aqueles que ainda não o conhecem. Para quê? Para que eles também possam ter acesso à salvação, que, como nós já vimos, é uma necessidade de todos, porque não vem pelos nossos méritos, mas sim pela graça, pela maravilhosa graça divina. E lembrando que, para o cristão, pregar a palavra, irmãos, não é uma opção, mas sim uma obrigação. Enfim, chegamos ao final de mais uma videoaula. Que Deus abençoe os irmãos e eu amo cada um de vocês em Cristo Jesus.